Amigo do JC Esportes, você sabe que nós tentamos sempre trazer aqui no nosso canal esportivo no YouTube o máximo de temas possíveis aqui para o JC Esportes. Você que já acompanha o nosso canal, você sabe que esse foi um compromisso que eu assumi com vocês desde a inauguração aqui do JC Esportes, né? Então, nesse sentido, eu peço para vocês que, se você gosta de MMA ou se você gosta de qualquer esporte, entre em contato conosco, faça parte aqui do nosso time, vamos ajudar o nosso time a crescer. A gente precisa ter aí um time renovado, um time cada vez mais ativo, para que a gente possa cumprir com todos os conteúdos esportivos. Então, se você gosta de esporte, se você gosta de falar para a câmera as suas análises e gosta de escrever, entre em contato conosco, tv@jcronistas.com. O recado de sempre, claro, você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, tem aí o endereço, está na sua tela para você se inscrever no canal, e você, por favor, deixe a sua curtida e o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a gente saber no que a gente pode melhorar aqui no JC Esportes, tá certo? Isto colocado, vamos falar do UFC 249, realizado em Jacksonville, na Flórida, né? O UFC de volta, o estado da Flórida está lá controlando a pandemia do novo coronavírus, mas ainda assim, eu, Adriano, vou dizer para vocês que eu acho uma irresponsabilidade você voltar com o UFC, que nos Estados Unidos também de forma irresponsável. Eventos esportivos coletivos são considerados como eventos essenciais. Vejam vocês, eventos essenciais na avaliação do governo estadunidense, né, serem eventos de entretenimento. Isso é verdade, né? Serem eventos de entretenimento que são importantes, hoje eu estou com problema com plural, importantes para as pessoas se entreterem em meio à pandemia. Eu até concordo com esta tese, porém, a segurança dos atletas e das pessoas como um todo é mais importante do que esse entretenimento, né? Tem aquela famosa frase de que o esporte é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então, dado os números do coronavírus nos Estados Unidos, eu, Adriano, acho uma irresponsabilidade você já voltar com o esporte, né? Inclusive, eu vou colocar na tela para vocês, aqui números do coronavírus nos Estados Unidos, tá? Começando aqui, este programa é rapidinho, mas é só para vocês verem por que eu considero uma irresponsabilidade. Vamos lá. Vamos colocar na tela aqui. Coronavírus nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. Então, você tem nos Estados Unidos 78 mil. Cadê? Você tem nos Estados Unidos 1.312.099 casos, com 279.892 mortes. O estado da Flórida, é claro, Nova York, 26.612 mortes, é o estado com o maior número de mortes. A Flórida,
ela tem, no presente momento, quase 2.000 mortos. Deixa eu chegar aqui. Tá meio lento esse negócio. A Flórida tem 1.715 mortes. Não. Não. Mas, enfim, os Estados Unidos... eu estou vendo no lado errado do mapa. Mas o que acontece... vamos, agora acertou aqui. 1.700, isso mesmo, são 1.715 mortes no estado da Flórida, né, os Estados Unidos, com 1.312.099 casos, 78.872 mortes, sendo 1.715 no estado da Flórida, o estado da Flórida que aprova a realização de eventos esportivos essenciais na visão dos estadunidenses. É bom que se diga, na visão dos estadunidenses, esses eventos são considerados especiais, mas eu quero que vocês entendam a minha posição em uma coisa. É claro que a WWE continuou na luta livre, né? A WWE, a AEW continuaram com os seus eventos, né, de uma forma muito irresponsável, no meu entendimento. Nos programas de luta livre eu tenho falado isso, então não é novidade eu falar isso aqui para vocês, público do MMA, que é um público totalmente diferente do público da luta livre, e eu não vou entrar nos méritos porque eu acho uma irresponsabilidade. Aí o Dana White pegou carona nessa coisa de considerar esses esportes serviços essenciais, o que é uma ofensa, no meu entendimento, né? E organizou esse evento na Flórida, o UFC 249, uma semana esportivamente muito especial para o UFC, com 3 eventos em 7 dias. O UFC 249 realizado no sábado, né, ontem, para você que está assistindo esse programa no domingo, dia 10 de maio, então sábado, 9 de maio. Na quarta-feira tem evento do UFC e também no próximo sábado nós vamos acompanhar tudo aqui no JC Esportes, né? E para vocês terem uma ideia do meu entendimento, por que ser irresponsabilidade, Ronaldo Jacaré e 2 membros da sua equipe foram detectados com o novo coronavírus, e a luta contra o Uriah Hall, o jamaicano, foi cancelada, mas ela foi cancelada depois da encarada. Então, o Dana White estava perto do Jacaré, todo mundo estava perto do Jacaré. Como garantir que pessoas que não são da equipe do Jacaré não foram infectadas? O próprio Fabrício Verdun, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele lutou como se ele tivesse com coronavírus. O próprio Fabrício Verdun estava lá, do lado do Ronaldo Jacaré, tocando no Ronaldo Jacaré, abraçando o Ronaldo Jacaré. Me desculpa, gente. Mas o legal é que, para quem gosta, eu amo também, eu gosto muito de MMA, gosto muito de lutas como um todo, então, para quem ama o esporte, é muito interessante ver o esporte de volta, mas eu queria só ressaltar esse fato de que o Ronaldo Jacaré chegou aí para pesagem, já com o coronavírus, independentemente de estar sintomático ou não, ele pode passar o vírus para alguém. E aí você vai dizer, atleta não sofre com o coronavírus. Vai dizer isso para o Maldini, vai dizer isso para o filho dele, vai dizer isso para o Dybala, vai dizer isso para o Leandrinho do basquete. Sabe? É de uma idiotice sem tamanho, né? Mas a sociedade estadunidense é isso aí. Bom, vamos entrar no campo das lutas, né? Vamos lá. Vamos falar de todo o evento. Aqui a gente não privilegia só o card principal. Então, o que acontece? A primeira luta da noite foi o Ryan Spann, olho nesse cara, Ryan Superman Spann, contra o Samalvey. Né? Deixa eu pegar o nome do rapaz certinho aqui para não fazer bobagem, porque as minhas anotações elas têm um sério problema. Então,
o Ryan Spann, ele venceu bem a primeira do evento, né? O Spann, que desceu dos pesados, né? Venceu o Alvin Samalvi. Deixa eu pegar o nome do rapaz direitinho, porque as minhas anotações são péssimas, né? Mas os 2 primeiros rounds foram vencidos pelo Spann. O Alvin tentou reagir no terceiro round, mas de forma inútil. O Ryan Spann venceu esta primeira luta do evento UFC 249, tá certo? Então, a primeira uma luta. Eu vou para vocês, e com todo respeito ao jiu-jitsu, mas eu não gosto nem de ver e nem de praticar muito o jiu-jitsu. Eu prefiro a luta em pé, eu prefiro a porrada, mas nada contra, evidentemente, nada contra o jiu-jitsu ou a luta de chão, mas assim, para o meu gosto pessoal, eu evidentemente prefiro a luta em pé, né? Mas foi uma luta onde o domínio do Bryce Mitchell foi muito amplo, este domínio, e com isso a vitória do Bryce Mitchell vencendo o combate, tá certo? Bom, a luta 3 teve brasileiro na terceira luta do UFC. O Vicente Luque encarou o Nico Price, né? E, assim, a gente tem que separar as coisas, porque o que acontece? A transmissão para o Brasil, a transmissão oficial da Globo, através do canal Combate, é uma transmissão que é uma transmissão de uma brazucada tremenda, né? Então, eles passam pano, para quando o brasileiro vai mal, eles ficam dizendo que o brasileiro ganhou o round, que o brasileiro perdeu, entendeu? É uma transmissão que ela... Estou tentando ao máximo ser comedido na minha crítica, mas é uma transmissão que presta um desserviço, desculpem, presta um desserviço ao espectador, a transmissão das organizações Globo, com uma brazucada excessiva. Então, assim, né, com todo respeito aos profissionais, eu sei que eles são pagos para fazer isso, né? Eles são pagos para dar essa brazucada, mas para o cara que está assistindo e entende um pouco, é bastante desagradável. Então, é só corrigir o nome do rapaz aqui. É o que eu tinha anotado errado. É Sam Alvey. Sam Alvey foi derrotado pelo Ryan Spann na primeira luta. Decisão dividida. Eu achei que todos iam dar... Não, na verdade, o terceiro round, realmente, o Alvey, ele deu uma reagida e aí foi 29-28. Então, só esclarecendo, na primeira luta, o Ryan Spann venceu o compatriota estadunidense Sam Alvey por decisão dividida, 29-28, decisão ao qual eu concordo plenamente, né? No terceiro round, na segunda luta, como disse, o Bryce Mitchell venceu por 30-24, no meu entendimento. No entendimento de 2 dos jurados, por 30-25, o Charles Rosa, também luta de estadunidenses, domínio total do Bryce Mitchell, uma luta de chão, totalmente de chão, e o Bryce Mitchell fez valer a sua dominância na segunda luta. Na terceira luta, brasileiro, e aí é o que eu tô falando de brazucada, né? O Nico Price venceu o primeiro round, entrou
um chute e queda do Nico Price. O Luke acabou mais. O Luke perdeu, na minha visão, o segundo round também, e aí eu discordo bastante da transmissão da Globo, né? Do combate, só para esclarecer, que é das organizações Globo, então da Globo. Eu discordo bastante da avaliação da transmissão da Globo. O Luke perdeu o segundo round também. Aí você vai me falar, mas o adversário do Luke, o Nico Price, estava mais machucado. Poxa, a questão de estar mais machucado não necessariamente significa que os melhores golpes entraram. A gente tem que avaliar, claro que não é uma avaliação de boxe, que é por ponto, cada golpe contundente é um ponto, e sim uma avaliação de MMA. Aliás, eu não concordo muito com a avaliação de MMA, que é 10-9 ou 10-8, acho que você tem que medir golpe por golpe. Mas, por mais que o Nico Price tivesse mais machucado, você não pode medir pelos machucados, e sim pela contundência dos golpes, na minha opinião. E, na minha opinião, no segundo round também, o Nico Price acertou os melhores golpes, porém, houve a paralisação técnica por conta dos ferimentos do Nico Price, ou seja, nocaute técnico por paralisação médica, do Nico Price aos 3 minutos e 37 segundos do terceiro round. Eu, Adriano, se fosse para pontos, eu daria 29-28, no mínimo, ou 30-27 para o Nico Price. Aí vocês podem discordar de mim à vontade. Eu acho que o Vicente Luque se salvou na sorte, por ter um queixo mais duro do que o Nico Price. Tá certo? Na quarta luta feminina, Carla Esparza venceu na decisão unânime dos jurados, 30-27 para 2 jurados, para a Carla Esparza em cima da Michelle Waterson. A Carla Esparza, que é mais baixinha que a Michelle Waterson, tá certo? Na próxima luta de brasileiros, e aí, vejam, eu não gosto do Verdun. Eu não tenho nada muito a favor do Verdun. Não por isso vai influenciar na minha avaliação, mas assim, a gente tem que ser bem claro em algumas situações. O Verdun ficou 2 anos afastado do UFC, né? Teve uma punição e voltou para lutar contra o bom Alexei Oleinik, o russo. Voltou despreparado fisicamente, voltou muito mal, o Verdun. Aí ele vem dizer que não teve tempo para treinar, que treinar é ruim, por conta da pandemia, você não consegue treinar. Ora, então não vai para a luta. Não vai para a luta. Então, péssimo dos péssimos, o Verdun. Uma luta muito ruim do Verdun. E uma decisão dividida dos jurados. O Oleinik venceu o primeiro round. Venceu também o segundo round, apesar da transmissão da Globo dizer que não houve nada disso, né? Que o Verdun estava ótimo. O Oleinik, e no terceiro round o Verdun quase finalizou a luta de chão, quase conseguiu finalizar o Oleinik, mas não deu tempo. Vitória justa por 29-28. Também concordei com essa avaliação de 2 dos jurados que deram a vitória para o Oleinik, e acho que o jurado que deu 29-28 para o Verdun estava maluco. Ainda assim, só do Verdun não ter sido nocauteado de tão mal que ele estava fisicamente, já foi positivo para o Verdun. Espero que o Verdun se prepare melhor se ele quiser seguir no UFC, tá certo? A luta que encerrou o card preliminar, para mim, era uma luta de card principal. O Anthony Pettis, venceu o Donald Cerrone
por decisão unânime dos jurados, uma luta muito boa, uma luta muito gostosa de assistir, 29-28 para o Pettis, vitória merecida do Anthony Pettis, olho nele, muito bom lutador. Aí depois nós tivemos o card principal, e aí luta de peso pesado, muito feia, muito ruim, péssima das péssimas, esta luta entre Greg Hardy e Yorgan de Castro, uma luta muito ruim, por 30-27, e venceu o Greg Hardy. Não tenho muita avaliação para fazer, uma luta muito ruim, o Greg Hardy merecidamente levou a melhor, venceu os 3 rounds. Isso não significa que o Greg Hardy tenha feito também uma grande luta. Foi uma luta péssima para iniciar o card principal. Se você não desligou a televisão, ainda bem, porque se você estava assistindo e não desligou a televisão, ainda bem, porque depois nós tivemos uma boa luta entre o Stephens e o Calvin Kattar, onde o Kattar nocauteou a 2:42 do segundo round, a luta de peso pena, o Jeremy Stephens. Foi uma boa luta, boa vitória do Calvin Kattar. Olho nesse rapaz, Calvin Kattar, ele é bom lutador e pode galgar coisas importantes aí dentro do UFC, tá certo? Depois nós tivemos o monstro, Ngannou monstro. Tem uma história engraçada do adversário dele, é o Jairzinho Rozenstruik, é o primeiro lutador do Suriname a lutar no UFC. E o Suriname, vocês todos sabem, fica aqui do lado do Brasil, né? E eles são muito fãs do Brasil, né? Então, tem um jogador de futebol que chama Zé Pequeno, e o Jairzinho, com certeza, é por causa do Jairzinho Furacão de 70 do Botafogo e da seleção brasileira, né? Então, mas, infelizmente, por mais que a gente tenha simpatia pelo nome do Jairzinho, não deu nem para o cheiro para o Jairzinho Rozenstruik. O surinamenho foi derrotado a 20 segundos de luta pelo monstro, Ngannou, monstro. Esse cara vai ser um nome lendário, já é um nome lendário do MMA, o camaronês Ngannou, né? Bom, aí nós vamos para as 2 disputas de cinturão. O Cerrudo, né? O R. Cerrudo nocauteou o Dominick Cruz a 4:58 do segundo round, né? Então, é aquela questão, né? Manteve o cinturão, o Cerrudo, e uma vitória importante aí do Cerrudo, tá certo? E teve essa polêmica nessa vitória do Cerrudo, porque da interrupção da luta, né? Mas não tinha mais reação ali o Dominick Cruz no momento em que a luta foi interrompida. Então eu concordo com a decisão da interrupção da luta, né? Então é isso. Tem um detalhe sobre essa luta que eu sinceramente esqueci e vou relembrar aqui para vocês a seguir em relação a esta luta, né? É exatamente isso que eu tinha esquecido e que é muito legal, né? Porque, veja, vou até entrar nesse mérito agora, já que eu falei de brazucada na transmissão da Globo. A gente fala tanto que o MMA brasileiro é ótimo,
a Globo fala em esquadrão brasileiro. O esquadrão brasileiro, meus amigos, sejam vocês, hoje é o esquadrão feminino. As mulheres, as lutadoras brasileiras, é que estão levando o nome do Brasil aos mais altos postos e ao maior reconhecimento no UFC e no MMA hoje, tá certo? O MMA masculino, ele está com um sério problema de renovação. Os caras não sabem a hora de parar e ficam sendo derrotados, às vezes de uma forma até vexatória, você entendeu? Então, essa coisa de esquadrão brasileiro, agradeçam as meninas do UFC, viu? Agradeçam as meninas do UFC, porque, olha, o Brasil está tendo sérios problemas de renovação. Os caras não largam o osso, tá? Os caras não largam o osso e aí atrapalham uma renovação importante que o Brasil precisa, porque o Brasil, infelizmente, não é mais protagonista do MMA masculino, principalmente no que tange ao UFC. Essa é a dura realidade, tá certo? Então, fica esse recado sobre essa falta de renovação. E nisso eu quero aplaudir aqui o Henry Cejudo, né? O Henry Cejudo, porque ele tomou uma decisão muito corajosa e muito legal, o estadunidense Henry Cejudo, né? Que se aposentou do MMA após esta vitória contra o Dominick Cruz. Jovem ainda, 33 anos, né? Decide se aposentar no auge, decide se aposentar na boa, decide se aposentar porque já ganhou tudo que tinha que ganhar e sente que pode estar começando um declínio. Então, o Cejudo, que manteve o título dos pesos galos, decidiu se aposentar após essa vitória, o que eu acho uma decisão muito inteligente, e é de decisões inteligentes como a do Cejudo que o MMA brasileiro precisa, e não de caras que não têm inteligência suficiente para largar o osso no momento correto. Então, parabéns ao Henry Cejudo, ou Cejudo, como prefiram, pela decisão de aposentadoria, e não tinha mais reação ali. O Dominick Cruz foi correto interromper o combate ali. Faltou um pouco de malícia para o Dominick Cruz naquele momento, né? Ali no chão, ele não demonstrou nenhuma reação, o que fez com que o árbitro interrompesse. Ele ficou bravo pela decisão da interrupção, mas a decisão da interrupção veio, diferentemente da luta principal da noite, justamente pela falta de ação do Dominick Cruz. Então não tinha como não interromper naquele momento. Faltou inteligência ao experiente Dominick Cruz nessa volta dele ao UFC, depois de anos lutando contra lesões, depois de 4 anos aí lutando contra lesões, tá certo? Então, a luta era para ter durado mais tempo, acabou sendo paralisada no segundo round. Veja, faltavam 2 segundos para terminar o round, faltou muita inteligência para o Dominick Cruz, tá certo? E aí a gente chega finalmente no evento principal da noite, Justin Gaethje derrotando Tony Ferguson. E, cara, luta maravilhosa, que foi até o 5º round, né? E luta fantástica. Eu fiquei assim bastante feliz de ver o Tony Ferguson lutar pelo coração que demonstrou o Tony Ferguson nessa luta, né? Eu discordo da avaliação de alguns analistas, disseram que o Ferguson foi mal. Muito pelo contrário. Claro, foi uma luta muito violenta, golpes muito duros, muito pesados,
mas que, claro, os golpes mais pesados e mais contundentes eram do Justin Gaethje, porém, o Ferguson, pelo menos ali até o quarto round, ou até o terceiro round, acho que até o quarto, sempre andando para frente, sempre, mesmo sendo duramente golpeado, sempre chamando luta, sempre querendo combate, sempre tentando golpear. Só que o Gaethje é um monstro e dominou a distância, acertou golpes duríssimos, desfigurou a cara do Tony Ferguson, e o Ferguson ali, guerreiro, querendo lutar. A luta foi interrompida lá no quinto round, né? E eu fico com o coração na mão por conta dessa interrupção da luta, porque, claro, a preservação da integridade física do atleta, ela é muito importante, né? Você preservar o atleta numa situação extrema como a que estava vivendo o Tony Ferguson. Por outro lado, cara, faltava menos de 2 minutos para terminar a luta. Vai que o Tony Ferguson acerta um petardo ali e derruba o Justin Gaethje e tem um nocaute. O Tony Ferguson estava balançando a cabeça, estava cuspindo sangue, estava numa situação deplorável, eu concordo. Mas eu entendo a insatisfação dele pela luta ter sido encerrada, porque vai que ele acerta um golpe. Então é uma situação muito difícil para mim avaliar. Claro, o Gaethje maravilhoso, vai enfrentar o Magomedov e olha, vai para dentro do Magomedov. Acho que podemos ter novo campeão definitivo aí da divisão, aí da divisão dos pesos leves, né? Que é a divisão do Magomedov, o título interino do Justin Gaethje, que interrompeu uma série incrível do Tony Ferguson, uma luta maravilhosa, e o coração do Tony Ferguson chega a emocionar. Então fica esse sentimento meio estranho de, olha, ele estava muito machucado, mas vai que ele acerta um golpe e consegue a vitória histórica depois de ser dominado, como nos filmes de Rocky Balboa. Então, foi um lutaço, e o Gaethje vai para dentro do Magomedov, e se for o campeão definitivo da divisão dos leves, né, o campeão oficial, ele nem quis colocar o cinturão na cintura por ser um cinturão interino, disse que ia para cima para conseguir o cinturão definitivo. Se for o campeão definitivo, eu espero que o Tony Ferguson tenha a revanche, porque será outro grande combate. Eu discordo das avaliações de que o Tony Ferguson foi mal. Ele tentou a luta o máximo que pôde, mas o Justin bateu muito forte, e o Tony Ferguson sempre andando para frente. Foi emocionante ver a garra do Tony Ferguson dentro do octógono. Outro recado para os lutadores brasileiros: mais garra, mais garra. O Werdum poderia ter equilibrado muito mais a luta nos 2 primeiros rounds do que dominou no terceiro round contra o Alexei, né? Então, sabe, mais garra para os lutadores brasileiros é o que é necessário para que a gente possa fazer um papel melhor na modalidade masculina dentro do UFC, tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero lembrar que nós vamos cobrir também os eventos do UFC nesta semana, na quarta e no sábado. Então, você que gosta de MMA, fique de olho aqui no JC Esportes. E, por favor, é um público novo, é o primeiro vídeo de MMA no canal. Se inscreva, por favor, a gente tem conteúdos legais de futebol, de esportes olímpicos, de luta livre também, né? A gente sabe a polêmica que tem entre luta livre e MMA, mas é legal, cara, é legal, luta livre é legal pra caramba também, tá certo? E a gente tem muito conteúdo legal, entrevistas, e se inscreva aí no canal para conferir isso, deixa o seu like, deixa a sua opinião. Falei besteira? Falei demais?
Deixa sua crítica, sua avaliação é positiva, essa avaliação positiva é muito legal para a gente também, tá certo? E relembrando o convite, se você quer colaborar conosco aqui no canal e no site jcronistas.com, você envia o e-mail para tv@jcronistas.com. Esse é o contato que você tem conosco. Deixa aí o seu comentário, o seu like e, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, ative o sininho para receber todas as notificações e saber quando é que nós vamos estar no ar aqui no JC Esportes, tá certo? Eu me despeço de vocês e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.